Pessoal, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar esses minutinhos aí para respirar. Satira, também quero que você me mande, por favor, para eu vi muito rapidinho ali na hora que você mostrou. Eu acabei fechando, professor. Eu vou tentar procurar, mas se eu não conseguir compartilhar, o senhor manda ver. Eu acabei fechando, eu acho. Aí eu vou procurando, se eu conseguir, beleza. Se não, o senhor toca aí, tá Tá bom? bom, tá bom. Gente, como vocês estão? Quem não tirou aí o intervalinho, espero que estejam todos bem. Bem, professor, e você, como é que está? Tudo ótimo, eu vim passar, tô em Minas, né? Dessa vez não falo direto do Rio, vim passar o Dia das Mães com a minha mãe, em Uberaba. Então tô na terrinha. Estamos aí aproveitando um pouquinho. Que bom, aproveita bastante ela, viu, antes de voltar. Gente, eu estava adorando aí as charges que vocês foram colocando. Eu fiquei muito feliz porque vai casar aí com o tema de hoje da nossa aula. E vai ser muito propício aí a algumas reflexões que eu vi. Eu não vi todas, eu vi só as últimas, mas já fiquei muito feliz. Professor Diego, Sim, Sérgio, tudo bem? tudo bem, e você? Que bom. Eu estou buscando ficar cada dia melhor. Ah, que Então, ótimo, que ótimo. enquanto o pessoal vai e volta, né? Eu queria fazer um questionamento aqui a respeito da nomenclatura da abordagem da disciplina, né? Uhum. De acordo com o PPC, ele traz lá ensino de geografia urbana e agrária. Em alguns momentos, eu observei que teve uma questão, sei lá, da nomenclatura tá avessa. Outra hora é geografia urbana e rural, outra hora é a geografia agrária e urbana, e eu fico um pouco meio que perdido e me sinto às vezes até um pouco perdido de como deverá ser tratado o contexto desse eixo, né, dessa proposta da disciplina. Eu sei que o agrário, até onde eu espero não estar falando heresias aqui, mas eu acho que o agrário, a gente tem uma visão de que de produção, de grande produção, né, de grande escala. Já no rural, a gente tem uma visão de que é algo no contexto mais, sei lá, familiar, urbano, rural, sabe? Aquela questão, digamos, mais camponesa. Então, eu fico me questionando, qual o correto de se dizer do eixo da disciplina? Porque no PPC fala que é ensino de geografia urbano e agrário. Outra hora, no contexto dos trabalhos e das atividades, está agrária e urbano. Outra hora está urbano e agrário. Como fica isso? Sérgio, é uma discussão muito complexa mesmo, mas no PPC é o contrário, tá? Ensino de geografia urbana e rural. Não é o nome que eu concorde totalmente, tá? Porque na geografia, pelas discussões, né, quando a gente fala em rural, nós estamos dentro já de uma análise um pouco mais dentro do agrobusiness, né? O termo rural é muito utilizado pelo agronegócio, né? Enquanto o agrário, dentro da geografia, ele é mais remetido à luta dos movimentos, né? Só que aí no PPC do curso, que é um nome que eu discordo, mas eu tô até, enquanto você foi falando, eu abri o PPC fala, o nome da disciplina é Ensino de Geografia Urbana e Rural. E aí, em alguns momentos, eu tento trazer, na verdade, o agrário, né? Eu uso o nome da disciplina para os documentos mais oficiais, porque eu tenho que seguir esse nome, mas eu tento falar em questões agrárias, porque acho que para a geografia é mais marcante, né? Toda essa discussão da distribuição desigual da terra, da luta do campo, dos movimentos populares do campo, né? Então, eu acho que o agrário ele faz mais sentido, né? Tanto que para a geografia científica, as pesquisas elas são tidas como dentro do âmbito da geografia agrária. Então, nós temos essa discordância aí do termo usado no PPC. Eu não sei exatamente quem elaborou a ementa da disciplina, o nome da disciplina, né? Isso daí eu não tenho conhecimento.
Mas eu concordaria com você que, tipo, tem essa discordância aí. Mas eu levaria para o nome para a geografia agrária, né? Que eu acho que faz mais sentido, assim, pelo teor que eu estou dando para a disciplina, né? Mas talvez o teor que eu estou dando para a disciplina também vai variar de professor para professor. Tem gente que vai trabalhar numa boa com o termo rural, né? Uhum. E é possível você falar quando tem essa abordagem que o Sérgio falou, né? Quando a gente remete ao rural, a gente também está remetendo ao campesinato, né? Depende muito do sentido que a gente dá ao rural, né? Mas a gente tem muito comumente aí utilizado o termo rural dentro do agrobusiness e o termo agrário para se referir às lutas do campo, aos movimentos agrários, né, aos movimentos de luta pela terra. Então, dentro da geografia agrária, a gente tem uma certa dicotomia, mas também não é muito totalmente definida e totalmente consensual, não, tá? Mas o nome da disciplina, oficialmente, é Ensino de Geografia Urbana e Rural. Ah, beleza, então, professor, muito Tá. obrigado. Porque eu fico até um pouco meio que perdido, porque qual a forma correta de utilizar? Urbano está em tudo, né? Mas Sim. nem tudo. Mas eu acho que nem nem é essa pergunta, Sérgio. Talvez não é muito a questão do correto ou não, porque você pode usar o rural e dependendo da entonação que você vai dar no seu discurso, você vai estar deixando claro de que rural você está falando. Se você está falando do rural como campesinato ou do rural como agrobusiness, né? Então, acho que o discurso vai além do termo. Obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos, viu? Gente, podemos voltar, começar? Quem me chamou? Oi? Sou eu, tutor Paulo, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Bom Olha, dia. né? Professor Diego, tem uma aluna do meu polo, ela está perguntando sobre a última atividade da BNCC. Se é para fazer em grupo ou individual. Então, a princípio eu pensei em grupos, mas eu sei que às vezes as turmas muitas vezes não conseguem se organizar. Então, tentem fazer, talvez, se vocês conseguirem fazer em dupla, eu acho que, como é um trabalho um pouco maior, né, exige um trabalho maior, o ideal é fazer com mais algum colega, né? O Cláudio tinha me passado uma orientação para que tivesse pelo menos um trabalho coletivo. Então, eu pensei para que esse último trabalho, fosse coletivo. Eu tinha colocado nas instruções, se eu não me engano, que poderia ser em grupo, mas de repente acho que aí é um acordo meu com os tutores, né, também, né, Paulo? Que a gente pode, de repente, dependendo da dificuldade de se organizar em grupo, aceitar em dupla esse trabalho, né? É que a aluna perguntou, ela é professora, né? E, assim, Uhum. e a maioria dos nossos alunos são da Rede Estadual de Minas, né? E com a carga de trabalho, igual ela me explicou, ela está com dificuldade, parece, para poder fazer em grupo, porque, infelizmente, eu também sou professor de Estado, e a gente está, professor, está uma loucura, está um caos, está um caos. A gente sabe. O Albert concorda comigo, não é, Albert? Não está um caos? Acabei de sair do sábado letivo agora. Os melhores sábados das nossas vidas. É por isso que ela está perguntando, que ela prefere fazer sozinha, que ela não está conseguindo o tempo para poder discutir com a galera. Não, acho que ela pode dialogar, sim. Acho que a gente pode, no caso de exceção, mas porque senão também a nossa própria carga horária de correção, né, de vocês tutores e nossa aqui dos professores, fica uma coisa gigante pela quantidade de alunos. Mas claro que em termos de exceção, quando o aluno se justifica, manda, né, uma justificativa plausível, a gente pode aceitar, mas vamos priorizar um trabalho coletivo dentro da disciplina, para que também não fique tudo muito isolado. Entendi. Acho que a gente pode adotar essa postura, né, Paulo? Tá. Professor, o Nelson aqui no chat está perguntando se pode ser um grupo de 4 pessoas ou tem número. O que você pode falar para gente? Nelson, pode ser sim, tá? Acho que eu coloquei lá, eu não lembro se eu coloquei. Deixa eu até confirmar qual que foi a orientação que eu postei para vocês, porque nem todas eu lembro de qual. Diego, só aproveitar que a minha pergunta é no mesmo sentido. Nós formamos um grupo, acho que com 6 pessoas aqui da região nossa, 6 ou 7, entendeu? Não tem problema nenhum, não, né?
Eu acho que vamos fazer uma flexibilização, José. Eu acho que eu tinha pensado aí em grupos de até 4 pessoas mesmo, mas de repente a gente pode fazer em 6. Mas vamos fazer o seguinte, então. Eu vou combinar com os tutores, José, e mandar uma instrução, uma retificação da instrução para vocês, pode ser? E Tudo aí a bem, gente pode, mas aí a gente coloca até 6 pessoas, pode ser? correto. Beleza, então. Eu vou combinar, Paulo. Aí essa semana ainda eu mando uma retificação para vocês lá no grupo, e aí todos os tutores mandam para os seus polos as novas normas aí. E aí a gente deixa assim, quem quiser fazer individual, precisa pelo menos se justificar, né, do por que está fazendo pessoal individualmente, né? Porque a ideia era ter um trabalho coletivo na disciplina. Ok, professor, obrigadão. Valeu. Gente, vamos começar, né? Sejam todos muito bem-vindos novamente. Quem chegou agora que estava em sábado letivo, né, Albert? Não sei se mais alguém chegou também, assim como na condição do Albert. Eu vi que aumentou a quantidade de pessoas na sala, então estou supondo que sim. Hoje a nossa aula, ela se dedica a discutir um pouquinho os movimentos populares, né, do campo e da cidade, né, e a educação popular. A primeira parte da nossa disciplina, né, as 2 primeiras quinzenas, ali, o primeiro mês da disciplina, foi dedicado mais a uma discussão teórico-conceitual ali das questões agrárias e urbanas do país, né? Então a gente discutiu muito a formação agrária e urbana no país, os conceitos ali de campo e cidade, né? E agora, nesse segundo mês, eu tento dar uma virada ali para a parte do ensino, né? Para que a gente discuta algumas questões do ensino, claro, sem descolar totalmente do conteúdo, né? Eu coloquei ele como sugestão de leitura, né, 2 textos do Danilo Streck, que é um autor que discute, dentro da perspectiva do Paulo Freire, né, educação popular e currículo, para que a gente começasse ali, vocês vão ver que ele não vai discutir questões de geografia agrária ou geografia urbana, né? Ele vai discutir questões de educação, que eu vou tentar pontuar aqui algumas perguntas hoje para a gente, para o nosso debate. Lembrando, pessoal, que vocês podem me interromper e vocês vão me ajudar para me falar se o slide está passando, porque lembra que na última aula deu aquele probleminha, né, que eu não sabia o que estava acontecendo, se o slide estava passando ou não, mas vocês me ajudem, por favor, tá? Esse problema está sendo corriqueiro no Google Meet, professor, ultimamente. Né? Eu tive esse problema na minha aula, na outra aula da graduação também, aqui na UF, e parece que é um problema do Google Meet, algum bug, algum travamento ali, né? Então, me ajudem aí se não estiver passando, tá? Vou até tentar não pôr em tela cheia, porque eu acho que parece que tela cheia tem mais dificuldade de passar. Apareceu. Oi? Apareceu? Apareceu. Tá. Gente, quando a gente pensa, né, em toda essa nossa discussão, né, sobre geografia urbana, né, e agrária, que a gente vinha falando ali nas outras aulas, né, da formação do território brasileiro, nós chegamos agora para pensar, né, esse ensino desses conteúdos, né? É claro que eu não entendo que a gente trabalhe de uma maneira em que a gente pega um conceito acadêmico, né, e simplesmente adapta ele na escola. Não é isso que é o ensino escolar, né, que é a geografia escolar, né? Mas nós não estamos deslocados do saber científico. Nós estamos agregados ali o saber de referência, que é o saber da ciência geográfica, né? E quando a gente está em sala de aula, a gente constrói um outro conhecimento, que é o conhecimento escolar, né? A partir ali, usando como referência, claro, o conhecimento científico, mas não abdicando de outros saberes e de outras experiências que podem e devem, né, fazer parte do aprendizado do nosso aluno.
Então, por isso que eu começo a ir lançando na nossa aula, e eu achei muito importante as charges, né, que vocês estavam apresentando na aula da Ofélia, porque elas vinham falando dos movimentos populares, de toda a diferença ali dos movimentos, as problemáticas, né, dos movimentos agrários, da desigualdade educacional, né, então, isso tudo vai imbricar aqui no que eu pretendo discutir com vocês. Como eu não estou vendo vocês, lembrando, né, me interrompam se quiserem falar alguma coisa, tiverem alguma dúvida, porque eu não estou vendo a mãozinha levantada de vocês, então vocês podem me interromper, tá? Então, vai parecer um pouco, e é de fato, pessoal, a nossa aula de hoje, um começo, uma pincelada sobre uma discussão curricular no ensino de geografia, né? O nosso objetivo aqui é falar sobre educação popular hoje, né, dentro aí dos movimentos agrários e urbanos, né, pensando a educação popular como intersector, né, como intersector do currículo de geografia. Né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre currículo, sobre a inserção, né? Nós temos essa atividade da BNCC, que é uma atividade da disciplina. Na próxima aula, eu vou trazer material específico, né, uma discussão específica sobre BNCC e sobre currículo que está sendo implementado, né, no país, sobre livro didático também. Eu pretendo trazer algumas coisas sobre livro didático para que a gente discuta esse ensino, essa geografia escolar materializada, né, nesses dois instrumentos que são muito presentes no nosso cotidiano escolar. E pensar o currículo, pessoal, se eu vou falar na próxima aula mais de um currículo formal, nessa aula eu estou fazendo a inversão, começar a falar de um outro currículo, que é o currículo da educação popular, que é o currículo que a gente fala que não necessariamente é informal, né? Ele é muito presente, ele é do cotidiano, ele é do dia a dia, da nossa relação com o nosso aluno, da nossa relação com a comunidade, com os movimentos populares que nos cercam, né? E com, sobretudo, as escolhas que nós, professores, fazemos ao ensinar geografia. Né? Então, por isso que eu coloquei essa pergunta geral, né? Qual o ensino de geografia urbana e agrária que importa, que nos importa, né? Porque eu sempre reforço isso com vocês, né? Nós somos professores e nós temos que lidar com a profissão docente como intelectuais, por mais que tentem nos dizer que nós, professores, não somos intelectuais, né? Sobretudo professores da educação básica, que ainda tem essa diferença, né? A sociedade acha que o professor que produz conhecimento é o do ensino superior e da educação básica seria um reprodutor de conhecimento, e isso não é verdade, né? Quem está no cotidiano, no chão da escola, sabe que a todo dia nós estamos produzindo conhecimentos diversos, nós estamos tecendo ali experiências, né, que são muito ricas e que fazem muitas vezes diferença na vida do nosso aluno. Né? Então, sim, nós temos que lidar, e a minha perspectiva, né, é de pensar que o professor da educação básica não é um reprodutor, né, ele é um intelectual, ele produz conhecimento lá na escola, um conhecimento escolar, que é referenciado e que é legitimado pela própria ciência, né. Então, pessoal, é claro que a gente vai ultrapassar aqui, né, pensando tudo isso, essa compreensão de que o currículo é só um documento lá que dispõe os conteúdos, as metas, as habilidades a serem reproduzidas, né? E não é isso. Porque quando um currículo... não sei se o pessoal que está na escola básica, na rede estadual de Minas, vai saber me dizer. Ainda está em vigor o CBC ou já caiu o CBC? Que eu dei aula até 2016 nas SSEs, ainda era o CBC. Alguém no sabe? Fundi 2, a gente já está com o currículo Minas Gerais. É outro currículo já, né? Já teve uma reforma depois disso. Já. No médio, foi homologado agora o currículo, mas ainda não está implementado, não. Mas no fundamental já é um currículo baseado na BNCC? Sim, currículo Minas Gerais. Entendi. Bom, então a gente tem, né, quando o Estado de Minas elabora, por exemplo, esse currículo, né,
que é um documento ali, propriamente dito, a gente sabe que os currículos são expressões de valores, né, de interesses políticos, de interesses econômicos sobre a educação. E quando você tem a escolha de alguns interesses, de alguns elementos e de alguns conteúdos, necessariamente um currículo formal vai silenciar outros conteúdos, outros conhecimentos, outros interesses. Então, historicamente, a gente tem como política no Brasil, né? A gente falou, o território brasileiro, né, sempre se constituiu historicamente de uma maneira desigual, né, com desigual acesso à terra, com desigual acesso ao direito à cidade, né? Nós falamos isso nas outras aulas. E a escola vai fazer a mesma coisa. Ela vai, com o currículo, né, formalizado como política, ela vai silenciar sujeitos, vai silenciar direitos, vai silenciar outras perspectivas, outros conhecimentos, né? E nós, como professores, temos o cotidiano como uma outra disputa, né? Que é o currículo que não está no papel, que é o currículo que ultrapassa essa política de Estado. Alguém levantou a mão? Ouvi um barulhinho? Fui eu, professor, só para complementar nessa discussão sobre o currículo, como isso é tão grave. Na rede privada, por exemplo, numa escola que eu trabalho, as aulas de geografia no Fundo 2 estão com 2 aulas semanais, que eram 3, né? Uhum. E eles alegaram essa possibilidade pelo currículo novo, colocando eletivas para o aluno. Por exemplo, entrou no lugar dessa uma aula de geografia, uma eletiva de bem-estar. Como que isso, então, impacta realmente no tirar vozes, né? Sim, com certeza. A redução, gente, de carga horária, né, de geografia, não só de geografia, como da maioria das disciplinas de humanidades, né, da história, da antropologia, né, da antropologia, não, da sociologia, da filosofia, né, ela é um projeto político, né, a gente tem que lembrar, primeiro, em que condições que a geografia ganhou carga horária no currículo, né, historicamente, ali nos anos, no governo Vargas, né, por que a geografia se transformou numa disciplina importante e obrigatória no currículo? Porque naquele momento ela servia a um projeto de poder, que era um projeto de poder estatal, né, de valorização da nação, né, de valorização do conhecimento sobre o território, né, sempre numa perspectiva de território único, né, de território igualitário, de território sem conflitos, de um território branco, cristão, né, heteronormativo, um território machista também, né, e racista. E ali a geografia serviu muito bem, né, assim como a história serviu muito bem, né, a partir do governo Vargas. Então a gente tem essa tradição curricular na geografia. E aí, por que sobretudo desde os anos 90, nós temos enfrentado na geografia, na história, né, um vai e vem de políticas curriculares que tentam diminuir a carga horária, tanto da geografia quanto da história, né, porque essas disciplinas passaram a não legitimar os projetos de Estado, né, então a geografia e a história passaram por movimentos de reformulação, passaram a ser disciplinas mais autônomas, mais críticas, menos dependentes do conhecimento produzido pelo Estado, e disciplinas críticas, mais autônomas na escola, incomodam, né, não legitimam o projeto de Estado, né, então isso incomoda muito, e é por isso que a gente tem essa briga aí por carga horária. E é claro que a gente teve um momento em que no final dos anos 90, né, depois da LDB ali, até 2014, 2015, a gente teve um momento de maior estabilidade da geografia e história no currículo, né, porque nós tivemos ali reconhecimento dos saberes nossos, mesmo críticos e autônomos, como importantes, né, como interesse da sociedade, pela diversidade, por outras perspectivas. Porém, com o avanço aí da reforma do ensino médio, da BNCC, né, e de um interesse maior dos grupos econômicos neoliberais, eu vou trazer na próxima aula que os grupos, vou dar nome a esses grupos, esses interesses, eles passam a questionar, né, a quantidade de aulas de geografia, né.
E aí isso está implicando aí diretamente na nossa própria carga horária, né, gente? Na nossa própria empregabilidade como profissionais de geografia, né? Porque nós temos aí um desafio que é ter aula para a quantidade de professores de geografia que estão se formando hoje, né, como licenciados, né? Então, é muito complexa essa discussão, né? Essa denúncia já vinha sendo feita por vários movimentos dentro da geografia, dentro da AGB, né? Desde 2014, 2015, né? Ainda quando, na verdade, desde antes, né? Ainda quando o Fernando Haddad era ministro da Educação, né? E levou todos para a educação para dentro do ministério para produzir a BNCC, vários setores, né, do ensino, da educação, da própria Amped, né, que foi citada numa das charges, né, da pós-graduação, da universidade, setores dentro da AGB, do movimento popular, né, de movimentos populares, já denunciavam, né, a articulação do Ministério da Educação com esses movimentos que pretendiam aí diminuir a carga horária de geografia, de história, de filosofia e sociologia na escola. Simplesmente por um interesse ali mercadológico, né? Mas, enfim, pessoal, essa discussão de currículo envolve muita coisa. E é muito legal isso que a gente está falando agora, porque envolvem também os movimentos populares, né? Então, por exemplo, nesse balaio todo em que nós temos um movimento Todos pela Educação, entrando no MEC, ainda com o aval do então ministro Fernando Haddad, para produzir um currículo, né, que silenciava uma série de sujeitos, né, da educação. Nós temos os movimentos populares fazendo pressão ali, junto ao governo, né, do então governo do PT, para poder disputar esse currículo, né? E os movimentos populares, eles vão ter muita importância na disputa do currículo no Brasil, né? Primeiro porque os movimentos populares nascem, né, de toda essa construção histórica do território que a gente falou nas outras aulas, né? Nós falamos o quanto que o Brasil não é um país pacífico, não é um país igualitário, como as ideias de Estado pretendem construir, né, essa narrativa de que o Brasil é um país alegre, é um país totalmente igualitário, um país tranquilo, calmo, que não tem disputas. Não é isso que se efetiva, né? Nós temos territórios em disputa. Às vezes, essas disputas são silenciadas, né, e historicamente, né? E os movimentos populares nascem dessas disputas, né? Nascem das negligências históricas que o Estado brasileiro foi construindo em favor de alguns grupos, né? Em detrimento da maioria dos grupos populares, né? E em favor de pequenos grupos que a gente sabe que se constituem aí como elite, seja elite urbana do país ou elite agrária do país, né? Que aí sim eu acho que, na verdade, não é nem elite agrária, né? Elite rural. Aí o termo, né, Sérgio, que você questionou. Porque quando a gente fala dos movimentos, aí sim eu uso, né, o termo agrário para que tenha esse peso da luta, né, da luta do campo. Então, nós temos os movimentos, né? Eu fiz aí um quadro geral. Tá legal o tamanho? Passou? Tá aparecendo para vocês? Eu esqueci de perguntar. Um quadro com os movimentos? Tá aparecendo. Tá num tamanho legal? Tá. Tá? Depende da tela. O tamanho da tela não tá bom. Porque se eu pôr no tela cheia, aí eu acho que dá aquela travada que o Google Meet parece que tá com problema, sabe? Eu percebi isso, que é sempre que tá com tela cheia. Não, mas dá para acompanhar. Se for pro Beleza. celular, não sei, né? Mas... não sei se pelo celular tá dando. Diego. Eu listei aqui, pessoal. Alguém quer falar? Perdão? É o Paulo. Vai lá, Posso te Paulo. incomodar rapidamente? Oi? Posso te incomodar rapidamente? Por favor. Ô, professor, eu tenho duas perguntas que estão dentro dessa temática sua. São duas. Esse ano, o governo de Minas fez um acordo com o Unibanco, estão criando um projeto Jovem de Futuro. Eu sou até coordenador das humanidades na escola que trabalho.
Só que eu não li ainda o que se trata, que eu estou cheio de trabalho, cheio de serviço. Estou igual um zumbi docente, né? A gente sabe como é. Nossa, esse remoto está acabando comigo. Estou com 5 aftas na boca por causa de busca ativa, encheção de saco, Meet, e por aí vai. Então, tem esse projeto que passaram para a gente, não nos comunicaram, não nos perguntaram se a gente queria participar disso, em pleno ensino remoto, em plenas desigualdades de internet que muitos alunos nossos da rede pública não possuem. Aí tem a Fundação Unibanco. Eu queria saber se tem cheiro, né, que esse governo Zema, que para mim é incompetente, que esse partido novo de novo não tem nada, isso cheira a privatização da educação? E a segunda pergunta, você está mostrando, né, você está falando, eu posso chamar, de senhor ou você? Como é que... Pode ficar, por favor, você. Pode me chamar de você. Geralmente professor universitário, né? Tem aquela coisa Não tem disso não, gente. Eu sou que bom. professor, intelectual como todos vocês. Não existe bom. isso pra gente, não. Fique mais à vontade, então. E a segunda pergunta é o seguinte, em 2014 eu fiz uma especialização na UFOP e Uniafro, né? Políticas de combate ao racismo na escola, que abriu muito minha cabeça. E ano passado eu terminei pela UFSJ a especialização Mundos Nativos, História, Saberes e Culturas dos Povos Indígenas. Aí, fazendo essa especialização, me deu um boom na cabeça, porque assim, eu só falava dos povos originários no mês de abril. Agora mudou totalmente a minha cabeça, tem a Lei 11.645, né? Sim. E, fazendo essa especialização, eu apresentei um trabalho no SEMACO, que é da Universidade Federal do Cariri, que eu falava do novo currículo de Minas, né, o CRMG, e a questão dos povos originários mineiros. Nós temos 14 povos originários mineiros em Minas, e nossos alunos não sabem disso, né? Inclusive, nós temos indígenas que moram na cidade, e eles também não sabem disso, porque o nosso currículo é totalmente eurocêntrico. Beleza. Mas, assim, olhando o CRMG de Minas, eu percebi que fala-se muito pouco dos quilombolas. Fala, mas fala-se pontualmente, né? Fala-se muito pouco dos indígenas mineiros, dos quilombolas, dos ciganos, dos povos ribeirinhos, né? Do São Francisco, do Jequitinhonha. E aí, tem o projeto político-pedagógico da escola, que ele serve para a gente como uma base para a gente poder estar trabalhando essas questões da escola, né? Nos dá o direito. Só que tem um outro problema, que a gente fica muito grudado nos livros didáticos. Os livros didáticos que chegam às escolas de Minas, pelo menos o que eu vejo, é do circuito Rio-São Paulo, que vai falar, vai falar assim, pontualmente também assim, dos povos indígenas. Estão lá no norte. Dos povos, do povo negro, vai falar assim, uma coisa resumido mais no racismo. Então, não engloba. E nesse projeto, aí eu apresentei um outro trabalho no congresso, no CER, do Pontal, da UF do Pontal, que eu falava também do CRMG, falando dos povos negros em Minas. Então, assim, o livro didático não foca, igual eu sou de Minas, então eu tenho que falar também da diversidade mineira, desses povos. Só que aí, lendo as DCNs da educação étnico-racial, fala-se lá que as secretarias regionais, elas têm que ter um órgão ali presente para a produção desses materiais. Só que pesquisando aqui, na minha SRE de Sete Lagoas, não tem. Então a gente fica assim, na mão desses grupos, né? Eu trabalho no SCOS, eu trabalho em Sete Lagoas, Matozinhos, eu tenho EJA, você quer produzir material, mas você não tem tempo. Porque com esse ensino remoto, eu virei, sim, um professor burocrático. Preenche papel, preenche aquilo, preenche planilha. Então, assim, como, né, assim, correr atrás disso? A gente tem que fazer uma pressão também, né? Mas a gente tenta acordar os professores para isso. Eles falam, nós temos trabalho demais. Então, nossos alunos vão ficar, então, aprendendo coisas igual no começo da aula, a professora Ofélia, né, passou o poema.
Então, nós vamos ficar sabendo só dos povos indígenas do norte. É importante, mas e os nossos aqui? Estão sendo mortos pelos fazendeiros, pelos produtores de eucalipto. Né? Os povos negros estão sendo mortos. E aí, como é que fica? Né? Para poder sacudir um pouco, porque isso está me deixando doido também, professor. Isso me deixa maluco. Paulo, bom, eu vou primeiro te respondendo a primeira pergunta. O projeto de privatização, sobretudo embrenhado aí nas políticas do extremo neoliberalismo, né? Porque nós, já no Brasil nós já temos os neoliberais e os extremos neoliberais, né? Como os que estão no governo de Minas. Nós temos um projeto de privatização que esbarra na Constituição, né? Que a Constituição ainda é uma garantia né, judicial, né, legal, da educação pública, tanto que a ideia do voucher, né, que o Zema tinha pensado aí, como foi uma promessa de campanha dele, parece que não está andando, né, exatamente por esbarrar em muitas questões legais, né, mas esses grupos, eles, por exemplo, o direito à educação pública também é um direito na Europa, nos Estados Unidos, e esses grupos já conseguiram uma privatização, um sistema de privatização que, na verdade, é um sistema de terceirização, né? Então, até mais barato para essas empresas e mais lucrativo não assumir as escolas e não privatizar de fato, né, as escolas, porque elas conseguem lucrar muito mais despendendo muito menos investimento, quando elas oferecem outros mecanismos, né, de controle e de venda de produtos para o Estado, né? Então, na verdade, nós temos aí um projeto de privatização, mas um modelo de privatização que não é transformar as escolas em privadas, em espaços privados, né? Mas sim controlar ali diversos meios de controle da escola, como os currículos, como os livros didáticos, como os materiais, como a extrema burocracia, né, como a terceirização de uma série de serviços dentro da escola, né, como projetos que vêm, né, e que nós somos obrigados a executar, como esse que você está falando, sem qualquer tipo de consulta, né, em vez de por exemplo, do governo de Minas, né, lançar um edital para aqueles professores que querem desenvolver algum projeto em sua escola, possam, por vontade, né, por vontade própria, se inscreverem e terem um financiamento ali para desenvolver na temática que o professor quer, né, porque é isso, a temática é imposta. Isso não acontece, né, nós não temos esse processo, nós temos o governo delimitando uma temática, delimitando as diretrizes, e a gente, e essa concepção, né, de professor como reprodutor, como executor de trabalho, em vez de autor da própria aula, autor, né, da geografia escolar, né? Então, esse conflito é gritante nas políticas de privatização. Então, é uma privatização que, na verdade, é mais perversa do que se vendesse as escolas, né? Porque é uma privatização que finge que está garantindo, né, que está cumprindo a Constituição, né, que está cumprindo o direito da educação pública de qualidade, né, mas, na verdade, é um processo burocratizador que vai tolhindo aí uma série de movimentos, você trouxe na sua fala muito bem, né, todas as relações dos movimentos indígenas que estão na sua região são silenciadas totalmente nesses currículos, né? E é isso, o professor não é incentivado a produzir seu próprio material, não tem condições de trabalho para isso, né? A relação salário versus quantidade de aula também, muito importante que a gente diga, né? Então, isso é um projeto, um professor ter que dar aí 30, 40 aulas para sobreviver, e, consequentemente, esse professor, obviamente, não vai ter vontade nenhuma de produzir material, porque ele trabalha, tem que dar muita aula, né? Então, onde vai sobrar espaço para pesquisa, para o estudo, para a intelectualidade desse professor, não sobra espaço. Isso é um projeto de privatização também, né? Então, sim, a burocratização
ela é tremenda. Eu lembro que eu trabalhei por 4 anos dentro do currículo do CBC, né, que era aquele currículo que o Aécio colocou aí em Minas, na rede estadual, que o Aécio Anastasia, né, e esse currículo, eu lembro que também tinha uma carga horária ali de burocratização, mas que, de uma certa maneira, até os professores começaram a criar uma rotina de burlar, né, esse currículo. Foi muito interessante isso, né, porque nós, pelo menos nas escolas onde eu trabalhei, a gente tinha uma prática de burlar, né, porque uma coisa é o que a gente coloca lá no papel, né, olha, tá gravando e eu estou incentivando vocês a colocarem coisas no papel e fazerem outras coisas diferentes. E eu não tenho problema com isso, viu, gente? Porque realmente são currículos impostos e que a gente acaba sendo forçado a burocratizar o nosso trabalho, né? Sem qualquer tipo de preocupação com a realidade do aluno, sem qualquer tipo de preocupação, de fato, com o aprendizado do aluno, né? Com as experiências, com os possíveis significados que esse aluno vai construir de geografia. E isso não é preocupação do Estado, né? A preocupação do Estado é uma burocratização. Então, eu, particularmente, eu sempre adoto, né, essa postura, sempre adotei quando trabalhei na rede municipal de Uberaba, que era muito burocrática, mega burocrática, você tinha que fazer relatório de cada aula, era uma coisa horrorosa. E a gente acaba tentando burlar isso de alguma forma, né? Então, é difícil, é um processo complicado, é um processo de burocratização do trabalho nosso, exatamente para que a gente não tenha liberdade de falar das questões que nos importam, né? Então, aquela pergunta que eu fiz no slide anterior, qual geografia que nos importa? Para o Paulo, importa essa geografia regional ali, que tem um conflito entre fazendeiros e indígenas, né? Que tem uma questão ali que é importante ser dita em sala de aula, né? Mas esse currículo oficial, essa política de Estado, ela tenta tolir isso, ela tenta impedir que o Paulo consiga, né, desenvolver esse trabalho. E é claro que nem sempre a gente consegue, né, gente? A gente acaba sendo engolido muitas vezes pela burocracia, pela falta de tempo, né, por esse sistema, né? Mas eu acho que é importante a gente ter esse conhecimento sobre esse currículo, sobre qual é o interesse dele, né? Quando a gente fala da profissão docente. Não sei se eu te respondi, não sei nem se tem necessariamente resposta, viu, Paulo? A gente vai dialogando aí. Como que a gente pode. Sim. Mas sim, acho que a primeira pergunta eu respondi. Sim, é um processo de privatização. A gente sabe que a organização, a Unesco, né, a ONU, ela está diretamente ligada aos órgãos financeiros, ao Banco Mundial, ao FMI, né, porque a gente sabe que esse sistema financeiro internacional ele tem interesses diretamente implicados ali na ONU, né? Então, sim, para mim é muito evidente esse interesse, vamos dizer, transnacional aí, né, da Organização das Nações Unidas. Bom, gente, vou passar. Aqui eu trouxe alguns movimentos, né? Acho que a nossa discussão, a discussão que o Paulo trouxe foi interessante, porque a gente tem aqui, eu dividi, né, de campo e cidade, mas obviamente que esses movimentos não são totalmente divididos, assim, eles se interpassam, eles promovem ali uma série de ações conjuntas, e eles também podem ser analisados e pensados diante da escala, né? Então, o movimento indígena, por exemplo, o Paulo trouxe agora, olha, tem uma situação que ocorre aqui na minha região, na região onde eu atuo, né? Então, o movimento indígena, a luta, né, do povo indígena, ela está presente nas nossas regiões, né? O movimento sem terra, os movimentos dos trabalhadores sem teto também, né? Eles são, claro, alguns desses movimentos são grandes organizações nacionais, né? Mas existem movimentos que estão ocorrendo diretamente na realidade local do nosso aluno, né? Os movimentos de bairro, movimentos religiosos, movimentos das periferias, né? Os movimentos negro e LGBT também, que são movimentos que estão presentes, os movimentos feministas, né? A questão de gênero, né? Que vocês trouxeram nas charges, bem marcante, né?
das comunidades tradicionais, e as comunidades tradicionais, elas estão em todo lugar, né? Então, é claro que a gente pode trabalhar na sala de aula, né, de uma maneira escalar também, entender esses movimentos no contexto do território nacional, mas entender esses movimentos do ponto de vista regional. E talvez do ponto de vista regional, eles vão fazer muito mais sentido, né, para o nosso aluno, né, mas enfrentam essa barreira que o Paulo trouxe. Né? Qual o nosso espaço no currículo para poder falar sobre isso, né? Porque se o Paulo dedicar lá 2, 3 aulas para falar sobre isso, na outra semana seguinte vem a avaliação externa, e a avaliação externa é sobre o eixo Rio-São Paulo, não é sobre o contexto ali de Sete Lagoas, né? É Mas, Sete Lagoas, Paulo? professor Diego, Isso. Sim, pode falar. mas assim, talvez também nós, enquanto professores de geografia, eu nem tanto, não estou atuando na área assim, mas eu me interesso pelo tema. Por exemplo, eu estava lendo um texto seu, que você colaborou com a gente, das regiões produtivas. Uhum. Peraí, desculpa, eu vou lembrar aqui, eu estou com a cabeça Eu ruim. também sempre me confundo a ordem lá, regiões Produtivas agrícolas, produtivas agrícolas, as isso. RPAs. Por exemplo, a própria temática da RPA já pode ser uma forma da gente disfarçar a discussão entre essa discussão que às vezes ela é tolhida, né? Uhum. Entre os interesses do agronegócio e os produtores locais, a gente entra com os assuntos específicos para discutir isso. E como que, por exemplo, a cidade ela já está sendo montada ou influenciada diretamente por esse modelo de agrobusiness. Isso já é uma forma de disfarçar essa discussão, entrar numa parte mais ali do desenvolvimento urbano e, ao mesmo tempo, os produtos rurais. A gente também tem que pensar formas de começar a burlar essas Exato. coisas que o Estado, né, que por meio desses planos pedagógicos também, começar a pegar objetos de estudo específicos, fantasiados aí, de geoprocessamento, às vezes, de documentação, e começar a avaliar essas coisas, sabe? Sim. Então tem que ter uma Rodrigo, maldade também, assim, às vezes, né? Não sei também, tô falando aqui, porque eu achei interessante o texto, e ali deu um caminho interessante ali de enxergar algo novo, sabe? eu acho que ali o texto traz esse conceito, né, que a Denise Elias tem vários textos sobre as rapas, viu? Pode procurar aí no Google que você vai achar vários textos. Acho que aquele que eu passei para vocês, nem sei se já é o mais recente, acho que não, que já é um pouco mais antigo, mas eu achei um pouco mais didático e cabia ali no nosso roteiro, mas tem muitos textos dela falando sobre esse conceito, e é muito importante, interessante. E eu vejo, Rodrigo, que é um pouco isso também, né? E qual que é o nosso... Eu trouxe essas perguntas aí, mudei de slide, já passou para vocês? Tem 3 perguntas, um quadro do lado? Tem, Passou? passou. Beleza. Eu trouxe essas perguntas, Rodrigo, exatamente para que nós, professores, né, pensemos como que esses movimentos chegam em sala de aula, essas realidades locais podem chegar na sala de aula, qual conhecimento importa para nós como professores, e se a nossa praxis geográfica ela é inclusiva ou excludente, horizontal ou opressora, né? Por quê? Se eu chego lá com o currículo de Minas, tem lá uma habilidade lá que eu tenho que cumprir, né? Porque agora vem esses currículos baseados na BNCC, eles têm a ideia de padronizar o ensino, né? Porém, eles também são muito preocupados com a burocratização, né? Então, o CBC, né, que era o currículo que o Aécio e a Anastasia colocaram em Minas, ele tinha uma proposta muito parecida, né? Então, eu tentava sempre burlar muita coisa, porque eu colocava no papel uma habilidade que estava lá, né? Mas que essas habilidades, elas sempre possuem ali brechas autorais para a gente, que nos permitem colocar ali o nosso projeto de saber, o nosso projeto de geografia, o nosso projeto de docência, né? Porque muitas vezes essas habilidades, elas são mais generalistas, e elas tendem a ser generalistas por conta do conteudismo que elas propõem, né? E acaba sendo possível que no papel a gente consiga burlar ali, colocar como se estivesse cumprindo aquela habilidade específica, mas
trazendo ali para a nossa sala de aula, de fato, esse projeto que a gente quer, que é essa discussão regionalizada ou do ponto de vista local, né? Então, eu vejo como pleno e possível esse movimento. Nem sempre a gente consegue, né, Rodrigo? Porque às vezes a gente está tão atribuído de tanta aula que a gente não consegue ter essa sacada, esse tempo de pensar essas estratégias. E aí que eu chamo a atenção para vocês. É um projeto do Estado que nós, professores, não tenhamos tempo para isso, né? Porque isso é ameaçador, que nós tenhamos tempo para falar de uma relação como a que o Paulo trouxe, de falar da relação indígena e madeireira ali da região de Sete Lagoas. Então, é ousado da nossa parte conseguir fazer esse movimento, né? E aí a gente tem vários intersectores que a gente pode mobilizar na nossa aula. É claro que eu coloquei ali educação do campo e EJA, é claro que eles são também modalidades de ensino, né? Mas quando a gente está em sala de aula, né, e a gente pensa em educação popular, mesmo numa sala de aula formal, dentro de uma cidade, né, num contexto urbano, como que a educação do campo pode entrar ali, né? Quando a gente analisa contextos regionais, usando, por exemplo, uma abordagem como a da Denise Elias, né, que é das rapas, a gente pode conseguir ali trazer essas questões do campo, esses conflitos do campo regionalizados. Então, por isso que eu trouxe ele ali como um intersector. Mas é bom lembrar que educação do campo e EJA também são modalidades de ensino dentro de uma regulamentação específica, né? Então, possui toda uma diretriz específica. Mas a gente vai ter uma série aí de outras possibilidades que vão sendo esses nossos escapes que o Rodrigo está falando, né? Essas possibilidades que a gente tem de burlar os silenciamentos do currículo, né? Falando de educação sexual e gênero, educação antirracista, educação decolonial, que é muito importante para a geografia, né? O relato do Paulo foi muito interessante, porque ele falou, olha, os livros didáticos trazem o eixo Rio-São Paulo, mas eu dou aula em Sete Lagoas. Aqui não é a realidade do Rio e São Paulo. É uma espécie de colonialismo, né, da educação brasileira, centralizando ali no eixo Rio-São Paulo também, como vários outros aspectos, né, econômicos, sociais, a gente tem essa tentativa de colonização, né, do Sudeste em relação às outras regiões, né. Então, a educação decolonial, só um minutinho, deixa eu só terminar o raciocínio e já dou a palavra. A educação decolonial, ela vai pensar essas relações, né? Tanto uma relação pensando América Latina versus mundo imperialista, né? Que ela é real, né? Então, por isso, o símbolo da educação decolonial é o mapa da América Latina invertido, né? Pensando que a América Latina, ela não é o sul dos Estados Unidos, né? Ela não está abaixo dos Estados Unidos, né? Então, é um símbolo da educação decolonial, mas a gente pode pensar em outras escalas de educação decolonial, como a provocada pelo Paulo. Quem queria falar? É o Albert, não, é só comentar, desculpa ter te interrompido, é só comentar que a própria BNCC, ela vem nesse sentido, né, inverso de justamente generalizar e centralizar todo o conhecimento como se fosse um conhecimento uno, né. E aí a gente vê novamente essa estratégia, né, agora por dentro do currículo de esvaziamento do saber, né? Acho que já tem alguns grupos, né, de pesquisas, entidades, assim como a própria GB, que vem discutindo isso, né? Essa questão tipo das habilidades, das competências, mas que enfim, né, esvaziam, né? Vem com aquele discurso que às vezes muita coisa é muito conteudista, mas esvaziam, de certa forma, conhecimentos necessários que a gente deveria ter para a geografia, né? Enfim, e vem todo nesse bojo do projeto aí, né, dessa coisa que tem até um camarada do Rio que ele coloca, né, de uma formação para o não trabalho, né, de todo um projeto de poder, né, de um momento, né, aí, né, a gente já relacionando com o nosso momento histórico do capitalismo, né, de um momento onde a gente não tem mais condições, onde o desemprego estrutural é gritante, né, e a gente não tem mais condições de formar pessoas para não ter trabalho, né, então, enfim, acaba que o nosso isso está se acentuando porque está influenciando, está vindo para o nosso currículo, né,
o nosso currículo está reforçando um projeto de sociedade alinhado a esse modelo capitalista atual. Hein? Com certeza, com certeza. E é muito importante que quando a gente fala de educação popular, né, ela está realmente num campo oposto aos interesses do capital, exatamente pela valorização do saber, da experiência e da espacialidade dos povos, né, no contexto em que eles estão. Então, se nós temos uma valorização, né, da experiência e da espacialidade desses saberes, o capitalismo perde ali o interesse, porque o capitalismo trabalha com a unificação, com padronização, né, desses saberes. Então, é por isso que nós temos a vinculação da BNCC com esses interesses, né, porque o capitalismo só vai conseguir se reproduzir na educação, né, com os projetos de padronização, né, do conhecimento, porque ele é mais fácil de ser executado, é mais barato, o custo, né, mais barato e mais lucrativo, consequentemente, né. Então, eu fui listando, gente, depois os tutores pediram para que eu postasse os slides, né, no AVA, e eu vou colocar, tá? Mas eu queria tocar aqui num assunto, 2 assuntos, que eu só queria mencionar, eu acho que foi o José, não lembro o sobrenome, que estava apresentando as charges, né, que ele mesmo faz na cidade, falou sobre educação patrimonial, né, e educação não formal, que também é uma modalidade, eu acho que, assim, historicamente, na pedagogia, né, a educação não formal, ela foi conceituada antes, né, mas ela foi conceituada como educação fora da escola, né, educação não formal e educação patrimonial, como educações fora da escola, né. E aí veio a educação popular depois, entendendo que a educação não formal e patrimonial, ela é construção de saberes dos sujeitos, né, dos saberes regionais, de saberes espacializados pelos próprios sujeitos, pelas próprias práticas espacializadas deles, né. E eu achei muito interessante, eu também vou querer o material, viu, José, das suas charges, para conhecer, para saber um pouco mais, porque eu achei brilhante a sua ideia, o seu projeto aí. E eu queria tocar num outro ponto que é muito sensível nessa semana, que é o da educação para os direitos humanos, né? Como parte da educação popular. Como vocês sabem, a gente... eu moro em Niterói, moro na região metropolitana do Rio, e lá é muito sensível, mas está sendo sensível para o Brasil inteiro, a discussão da chacina que houve, né, na comunidade do Jacarezinho, né, para apreensão de 6 fuzis, basicamente. Né? Então, tinha mandato para apreensão de alguns fuzis, né, e a 25, até então 25 pessoas, hoje de manhã eu vi que atualizaram para 28 pessoas, foram mortas numa operação policial, né, que inclusive está proibida pelo STF durante a pandemia, né. É claro que ninguém está questionando aqui a existência da polícia ou não, né, e das ações policiais contra o crime organizado, né, mas quando a gente fala de educação para os direitos humanos, a gente está falando de uma sensibilização do entendimento das desigualdades territoriais no Brasil. Então, quando a mesma polícia faz algumas ações nos condomínios da Barra da Tijuca, né, que são condomínios luxuosos, né, como a apreensão de 116 fuzis no condomínio onde mora o presidente da República, né, ou mesmo uma operação de apreensão de 39 quilos de drogas no avião presidencial, nós não temos tiroteio, nós não temos chacina de pessoas brancas e ricas no país, né? Então, isso é muito marcante quando a gente fala em educação para os direitos humanos, porque os direitos não são garantidos para todos, eles possuem marcas sociais e marcas de raça e gênero no país. Então, a educação para os direitos humanos, ela surge aí como intersector da educação popular, das nossas aulas, das nossas possíveis intervenções, né, dessas possíveis
formas de burlar esse currículo pronto que nos chega, para podermos tentar sensibilizar as nossas futuras gerações sobre as desigualdades territoriais do nosso país, né? Então, não se trata, né, claro, de saber se quem morreu era culpado ou não, quando se fala em direitos humanos, mas se garante o direito, né, da pessoa ter o justo procedimento legal, né, e não ser morta a queima-roupa simplesmente por morar numa comunidade, por ser negro, por ser pobre, né? Então, isso é muito marcante, e também é marcante nos conflitos rurais, né? Não sei se foi nessa semana ou na semana anterior, nós tivemos uma morte brutal, né, de um militante LGBT do movimento Sem Terra no país, né, de um dos maiores representantes aí. Eu esqueci o nome dele, eu deveria ter pegado aqui, mas me veio agora a ideia de falar dele, né, que foi brutalmente assassinado, tanto pela sua luta, né, dentro do MST, né, como também com traços claros de homofobia, né. Então, quando a gente fala de educação para direitos humanos, da educação popular como uma das facetas dessa educação para os direitos humanos, a gente está falando dessa desigualdade territorial que a gente tanto analisa na geografia. Quem quer falar? O Anderson. Vai lá, Anderson. Ô, professor, eu estava me agoniando com essa ação que ocorreu lá no Jacarezinho, né? Eu tentei buscar charges que se enquadrassem com a temática de educação do campo, né? E não consegui, acho que até por causa do nervosismo, né? Não consegui linkar. Por isso que eu não trouxe a charge, mas é muito complexo e eu não consigo compreender como pessoas que se dizem de bem, que se dizem cristãs, que acreditam no que Jesus pregou, que não é nada do que eles falam por aí, dizer que aquilo está certo. Eu não quero dizer que é aqui que os bandidos são bonzinhos e tal, e que todas as pessoas que morreram são inocentes. O que eu quero dizer é que inocente ou bandido não é cabível que 28 pessoas morram numa única ação policial. Isso não tem como, não dá para entender, não entra na minha cabeça. E quanto à ação em específico ali, né, eu, particularmente, tenho uma ideia de que foi o quê? Eles disseram que o policial foi o primeiro a tombar, né? Então, o restante foi uma vingança cruel e violenta, né? O policial tombou primeiro, eles, para se vingar, saiu matando quem topasse pela frente. Exatamente, o Anderson. E aí, isso que choca, né? As pessoas acharem que é normal que a polícia haja por vingança. Se eu não me engano, eu não sei se a pessoa, né, teve uma pessoa que levou tiro, ou não sei se morreu, não cheguei a saber se morreu, mas levou tiro, teve tiroteio dentro do trem. Né? Qualquer pessoa pode estar dentro do trem. O trem é um meio de locomoção do metrô do Rio, né, que passa lá perto da comunidade. Né? Então, não é possível que por uma vingança do Estado, né, que os policiais ajam como vingança, né, usando a força do Estado, que é uma força pública. E aí, mata quem estiver na frente. Né? Sobretudo porque essa vingança, ela só é contra um grupo. O grupo, né, que está marginalizado espacialmente ali na constituição do território carioca, né? Então, não é à toa, né? Então, não vai ter uma ação dessa na Barra da Tijuca, onde os condomínios, onde as casas valem R$1 milhão, onde os condomínios têm mansões, tem condomínio que tem shopping na Barra da Tijuca, dentro do condomínio, né? Então, não é lá dentro que... E lá a gente sabe que tem muito bandido, até porque os chefes do tráfico e da milícia não moram nas favelas, eles moram na Barra da Tijuca, né? E geralmente possuem cargos públicos eletivos. Alguém tinha levantado antes a mão, Anderson, de novo, que eu não lembro quem era. Entendi, foi o professor. Que eu estava falando, era no mesmo Era o sentido. Sérgio. Sérgio, quer falar alguma coisa? Desculpa, Anderson, o Sérgio tinha pedido antes. Ok. Professor, diante da sua fala, me tocou profundamente essa questão de quando o senhor falou, né, sobre essa questão da padronização do currículo e também do silenciamento do mesmo, né, dentro da perspectiva
histórica e contextualizada, né, na região onde deveria ser levado em consideração alguns aspectos em relação a região ali, né, o convívio, né, como o menino amigo aí também tinha falado, esqueci o nome dele, acho que é o Paulo, sobre a questão da região, né, Sete Lagoas, com relação ao Rio e São Paulo, né, sobre os livros didáticos. Eu queria dizer que, né, na minha opinião, eu acho que não seria burlar, seria um confrontar. Né? A sua fala, ela é muito pertinente quando o senhor diz que ao chegar esse conteúdo, esse material em sala de aula, para se passar para os alunos, o professor ele é obrigado a passar aquilo que está no currículo, né, aquilo que foi apresentado pela essa reforma desse currículo, desse engessamento, digamos assim, do que está ali. É isso que tem que ser feito. Mas o professor, ele, a todo momento, como foi falado aqui nas mensagens, eu venho acompanhando, querem calar o professor, né? A gente sabe que não é um objetivo do governo investir na educação, porque ele quer uma sociedade cada vez mais isenta de conhecimento, né? Então, eu acho que o burlar não é a palavra correta, seria o confrontar, porque o professor, na sua formação, ele vem trazendo consigo conhecimento, pesquisa, desenvolvimento, para chegar lá na sala de aula e não e não depositar isso nos alunos, mas fazer os alunos a se tornarem o que ele, através da sua trajetória, transmitir esse conhecimento para o aluno. Então, o burlar aí, eu acho que não casa muito bem. Por quê? Porque quando é feito esse tipo de material, não se faz um levantamento. Pelo menos eu não observei, posso estar falando aqui algo que não foge da minha linha de conhecimento, da alçada do saber. Ou por que não faz uma pesquisa nacional com todos os professores sobre essa questão dos currículos, né? Tirando aí a questão de alguns eixos, né? Algumas propostas. Então, tipo assim, vai fazer a reforma da BNCC, vai fazer a reforma dos currículos, tá vendo aí a retirada, igual um outro rapaz falou, que eu não lembro o nome, que tirou uma aula de geografia para colocar bem-estar. Ok. Mas, assim, o confronto vem a partir disso, porque joga-se um livro, a Kelly falou aí, coloca um livro aí para poder dar em 2 aulas que você tem na semana para dar geografia, e, no entanto, você tem que dar conta, né? Aí depois vem aquela promoção lá da mídia, né? Professor nota 10. O professor nota 10, ele é aquele que é motivador, incentivador, mas dentro de qual currículo? Do currículo que ele está sendo mecanizado lá para poder passar, ou aquele currículo que ele levou dentro da sua essência. Então, tipo assim, eu vejo que a palavra burlar, ela não casou muito bem nesse sentido, porque não foi feita uma pesquisa com os profissionais. Essa junção, quem é que está responsável? É somente o governo? O governo precisa de pessoas para poder estar formulando esses currículos, formulando esse material. Então, é só essa fala que eu queria deixar, porque isso me provocou de uma forma assim, poxa, vai de encontro a algo que está muito além, né? Por isso que tem essa revolta, por isso que querem calar, né? Tirar o conhecimento, de não levar o conhecimento, a criticidade para o aluno. Então, essa que é a minha fala que eu levantei aqui, e assim, eu vejo que é totalmente desconexo da proposta aí de não ouvir os profissionais que estão ali atuando, né? Eu acho que deveria ser levantada a questão regional. É importante trabalhar a questão regional, porque isso faz com que perde a essência, né? Não é a realidade de Minas em relação a São Paulo e a Rio de Janeiro, né? Não é tirar uma aula de geografia para colocar uma outra disciplina que não se vai dar continuidade naquilo ali. Qual o sentido, né? Igual você tirar a questão básica da filosofia do currículo, não deixá-la obrigatória, deixá-la facultativa, né? A gente sabe que a filosofia tem uma função aí de colocar a pessoa mais crítica em relação à sociedade. Então, é só essa minha visão aí, só essa minha opinião, tá bom? Valeu, Sérgio. Sérgio, eu tenho uma coisa para te falar, que isso que você está trazendo para a gente é o que a gente chama de educação da trincheira, né? Se você pesquisar
nós vamos ter a política da educação da trincheira, que é exatamente isso, de que nós disputamos o currículo, né? A gente vai ter ali o Tomás Tadeu, acho que os textos que eu indiquei falam sobre educação de trincheira também, que é essa disputa que a gente faz no cotidiano, né? Que a gente faz porque nós acreditamos, porque nós temos um projeto de docência, nós temos um projeto de geografia, e a gente responde aquela pergunta que eu pus no slide, né? Nossa geografia é o quê? Excludente ou é inclusiva, né? Então, é um pouco disso que a gente faz, né? Nós transformamos o nosso cotidiano em pequenas trincheiras, né, para tentar ali significar de alguma maneira o aprendizado do aluno. Acho que a palavra burlar, quando o Rodrigo trouxe, eu também complementei, acho que a gente estava falando mais dessa burocratização, porque aí vem o papel, né? O papel estava falando que você não ia dar aula sobre Sete Lagoas, entendeu? Então, como é que você faz se lida com isso? Bom, eu quis falar da realidade de Sete Lagoas, um conflito que acontece aqui na realidade local, mas isso não está lá no papel, e no papel eu tenho que assinar outra coisa. Então, acho que o burlar foi mais nesse sentido burocrático, né? E aí, essa perspectiva que você traz, Sérgio, é o que a gente chama de educação de trincheira, e que na filosofia, né, ali pelo Silvio Galo, baseado ali no na análise do Deleuze sobre Franz Kafka, a gente vai chamar de educação menor também. Né, o Silvio Galo, que depois, se vocês quiserem, é um texto de fácil acesso, de fácil leitura, até pegando aqui ali no Google. É um texto que fala sobre educação, que vai, a partir dessa análise do Deleuze, vai chamar de educação menor aquilo que a gente produz no cotidiano como política de subversão. Né? Então, essa política de trincheira, né, essa subversão que a gente faz, que isso é uma subversão do currículo, ele vai chamar de educação menor. Deixa eu pegar aqui o link para vocês, vou pôr aí no chat, é um texto muito tranquilo de ler, e é, assim, inspirador. Não está na nossa disciplina, mas fica aí como sugestão dentro dessa política de trincheira que o Sérgio trouxe para a gente, viu? Gente, eu não estou acompanhando o chat porque, vocês me desculpem, mas eu não dou conta de ficar prestando atenção no Sérgio, que o Sérgio está falando, conseguir ler o chat, olhar slide, voltar, eu não sou multifacetado assim, por isso que é mais fácil o encontro, né? Mais fácil a sala de aula, quando a gente está olhando um para o outro, aí a gente consegue se entender e dialogar. Pus aí o link desse texto, sugiro que deem uma olhada, tá? E vou passar a palavra para o Anderson. Anderson? Oi, professor. Era só para complementar o que eu comecei a falar, né, que essa violência tão brutal, ela não acontece apenas na periferia e apenas no Rio. A gente tem aqui, dentro do Vale do Jequitinhonha, um grande exemplo, né, um ataque a uma comunidade de assentamento rural, em que o proprietário da terra já havia perdido todas as batalhas judiciais por aquela terra, e ainda assim ele partiu para a violência, feriu 20 pessoas e matou 4. Foi condenado a mais de 100 anos de prisão, né, depois de muita luta, e até hoje não efetivamente começou a cumprir a pena. Teve que haver o desaforamento do processo lá para Contagem, para que ele pudesse ser condenado, ou pelo menos julgado com imparcialidade, né, porque aqui isso não ocorreria. E ainda temos outros exemplos, né, da violência policial, por exemplo. Em 2017, aqui em Santo Antônio do Jacinto, Vale do Jequitinhonha, né, na divisa entre Vale do Jequitinhonha e Vale do Buranhém, houve um caso complexo em que o policial não poderia ser também tão penalizado, né? Óbvio que ele tem que responder pela ação dele efetivamente, mas o contexto que levou a ocorrer isso. Recém-formado, 10 meses apenas de curso de formação policial, estava bêbado, bebendo em um boteco, com a arma na mão. Chega um cidadão e fala para ele, de má fé, mentirosamente, que alguém estaria roubando uma moto. Ele levanta, né, todo bêbado, sem ter posse de suas consciências, com a arma na mão, topa um menino, uma criança saindo de moto, atira nas costas dessa criança. Foi preso, corre risco de perder o cargo, né, está preso até hoje,
E aí vemos os dois lados, né? A história dele foi destruída, a história do menino foi destruída por uma ineficiência de formação do Estado. Exatamente, Anderson. E é importante a gente lembrar, gente, que essas chacinas, né, claro que no Rio de Janeiro ela toma uma proporção, né, porque ali a gente tem ainda esse colonialismo, né, do Sudeste sobre as demais regiões, mas a gente tem chacinas, por isso que eu sempre falo para vocês, o território brasileiro não é esse território da narrativa do Estado, não é esse território alegre, feliz do carnaval. A gente é um povo feliz, claro, nós temos a nossa cultura muito rica, mas o nosso território não é esse território unificado em torno de uma mesma bandeira e totalmente pacífico. Não, o nosso território é manchado de muito sangue e de uma política de Estado, né, que aí no relato do Anderson está muito claro como que o próprio judiciário, historicamente, ele é alinhado a essa política de Estado, né? O judiciário brasileiro e as polícias brasileiras, elas são alinhadas a interesses muito específicos historicamente. Né? Até a Constituição de 88, o judiciário e a polícia não tinha qualquer tipo de autonomia sequer. Então, só depois da Constituição de 88 começa a se falar de autonomia da polícia, do judiciário, né? E aí é óbvio que a gente não vai apagar da história 500 anos aí, né? Talvez menos, né? De uma constituição de uma polícia extremamente opressora e de um judiciário extremamente opressor e desigual, nós não vamos apagar em pouco mais de 20, quase 30 anos, né, de Constituição democrática e cidadã. Né? Então, isso é importante a gente falar quando a gente fala de educação para os direitos humanos, né, de que nós não vamos apagar essa violência de uma hora para outra, mas que pelo menos agora nós temos espaços um pouco mais abertos para denunciar, né? Porque a gente não tinha esses espaços de denúncia, a gente não tinha a formação de maiores movimentos intelectuais sobre esses assuntos. Então, também temos essa parte boa, de que pelo menos agora nós podemos discutir, né, de uma maneira um pouco mais aberta, sem qualquer tipo de repressão, determinados problemas históricos do nosso país. Né? Rodrigo? Não, em relação a questão ali que eu comentei de burlar, Sérgio, o professor Diego explicou bem, mas eu vou ser mais simples aqui, porque nem sempre eu me faço bem entendido, né? Por exemplo, quando você vê um nome assim, regiões produtivas agrícolas, ó, você vê que nome mais técnico, né? Ó, você vê um negócio desse, regiões produtivas agrícolas. Mas aí, quando você vai ali debruçar no conteúdo ali, do que significa essas regiões produtivas agrícolas, ou a gente pode falar de um assunto favorecendo isso, ou a gente pode simplesmente também pegar esse assunto, destrinchar e ver os impactos que isso causa dentro de um contexto específico, né? No caso, por exemplo, a formação de cidades. Então, ao meu ver, é uma forma de burlar, porque quando você pega um nome desse, o assunto vai ser o que? Nós vamos falar de regiões e tal. A tendência é falar positivamente, mas quando a gente começa a estudar a coisa mais profundamente, a gente pode usar esse nome e ainda trazer uma crítica ali bem específica, né? Como que se constrói, como que se modela um modo de vida dentro da cidade média, como que essa cidade antes era pequena e ficou média, qual que é o impacto nisso na relação das pessoas. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Então, tipo assim, um assunto tão técnico, mas pode ser falado de uma forma crítica também. Valeu, Rodrigo. Gente, tem Sueli e Albert para falarem, mas eu vou, como já deu o horário, né? Fiquem à vontade para permanecer ou não, né, na sala de aula. Eu sei que cada um tem os compromissos, mas também o papo está muito bom, então vamos ouvir os colegas, tá bom? Mas se alguém for sair, eu já desejo de antemão um ótimo fim de semana, que esse fim de semana do Dia das Mães, né, seja um fim de semana que a gente reflita exatamente não só sobre o amor, né, com a nossa própria mãe, mas esse amor coletivo que a gente desenvolve pelo ser humano, né, e é um pouco sobre isso, direitos humanos, né, sobre enxergar o outro com as mesmas dificuldades que você, né, as mesmas intelectualidades, mesmo
como ponto de vista horizontal, ou seja, não existindo ali uma série de hierarquias impostas, né? Então, questionar essas hierarquias sociais como ponto de inflexão aí da desigualdade, né? Então, pensar esse Dia das Mães de uma maneira um pouco diferente, né? Mas sempre, claro, com nossas famílias. Bom, deixo esse recado aí para todo mundo. Quem quiser se sentir à vontade de continuar, estamos aí, tá bom? Sueli. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Bom dia. Acredito que ainda tenho muitos colegas aí do Vale do Jequitinhonha, e eu vou roubar o termo da Satira, provocação. Então, nesse contexto, professor da educação popular, eu queria fazer uma provocação aos meus colegas aí da geografia, que são professores na região aí do Baixo Jequitinhonha, principalmente os de Pedra Azul. Por quê? Eu trabalhei com esse ensino médio integral, integrado, que está agora no novo currículo, em 2017. E nesse período, eu trabalhei com habilitação em geografia, mas com as disciplinas de história e filosofia. Então, eles estavam iniciando esse projeto e buscavam, né, conteúdos para poder colocar nesse novo currículo. E agora, me parece que tem projeto de vida e cidadania, eu não me lembro o restante, é mais ou menos isso. Então, esses professores que hoje são, que assumem, né, essas disciplinas, eu não sei se são só de geografia e de história da área de ciências humanas ou se são qualquer licenciatura. Enfim, é só mesmo para dizer que, a partir do momento que o nosso colega aí falou que a geografia perde, né, uma aula para outras disciplinas que vão compor esse novo currículo, né, para atender especificamente o novo ensino médio. Então, seria para pensar num projeto, ou utilizar mesmo essa disciplina como um projeto emancipatório, um projeto onde o protagonismo desses alunos venha aparecer mesmo. Sabe por quê, professor? Eu fico revoltada. Eu estive lá em Pedra Azul essa semana, Vale do Jequitinhonha, né? E um helicóptero da polícia rondando lá o tempo todo, foi um período longo, e a gente ficou curioso, querendo saber o que estava acontecendo. Aí depois uma pessoa informa que o prefeito está levando novos policiais para lá, porque toda semana praticamente mata um adolescente. O tráfico de drogas, né, Então, assim, a gente sabe que está no Rio. O Rio passa na televisão, mas minha cidade lá não passa. Então, a gente precisa acordar e buscar fazer alguma coisa para salvar esses adolescentes. Então, é essa provocação que eu quero fazer, viu? No momento, eu não estou com geografia, eu estou com ciências humanas na EJA especial, então eu nem posso trabalhar coisas assim mais elaboradas, mas eu pretendo, se for convidada também, eu participo como voluntária. Então, eu quero ajudar, sabe? Eu quero fazer alguma coisa para tentar, né? Porque, enfim, a gente estuda para quê? A gente tem que fazer alguma coisa. Tá bom? Essa provocação. Obrigada. Essas novas disciplinas, né, que vão surgindo aí É claro que a gente precisa entender, né, Sueli, qual é o interesse por trás, quais esvaziamentos eles estão tentando fazer, né, mas também é claro que a gente, ocupando esses espaços, porque é claro, por exemplo, vai chegar pragmaticamente, né, na divisão de horários das escolas, se reduziu a quantidade de aulas da geografia e tem um professor concursado que precisa ocupar lá às 16 horas, né, horas aula, em algum momento ele vai ocupar esse espaço dessa disciplina nova que se criou, né, dentro ali do quadro de horários, da divisão dos horários. Então, é óbvio que a gente pode, sim, dentro dessa política de trincheira, né, que o Sérgio trouxe, ocupar esses espaços para fazer alguma diferença, claro. Eu vejo também dessa forma. E é claro que as realidades locais, elas estão gritando aí, né? As violações aos direitos humanos, elas são sistemáticas no nosso território. Elas estão como prática do Estado, né, e prática de uma elite, historicamente, né, como uma prática que já é comum,
A questão é que não era denunciada antes, né? E aí eu acho que é onde entra o nosso papel aí, que a Sueli também deixou, né? É nosso papel de fazer alguma diferença nisso, nem que seja mínima. É claro que eu não estou falando para ninguém ir lá na frente do tiroteio e começar a fazer, né, as coisas, mas a gente pode fazer algumas diferenças, algumas pequenas diferenças, e é isso que o Sérgio trouxe para a gente, né? Pequenas trincheiras, pequenas batalhas ali no dia a dia da nossa sala de aula, podem não transformar de uma vez, né, a realidade, mas elas vão se transformando aos poucos, né? E eu acho que isso vale muito a pena, sim. Albert. Bom dia de novo, pessoal. Eu lembrei aqui de uma matéria, gente, que eu recebi aqui agora, recebi essa semana, e que foi até bom, dialoga diretamente com a nossa disciplina, que na realidade é até uma chamada escrito pelo GT de Assuntos Agrários da AGB Seção Local Rio e Niterói, e que fala sobre a intromissão da Frente Parlamentar Agropecuária sobre o currículo escolar no Centro-Oeste, né? Assim, uma proposta, né, do agronegócio querendo ditar aí os rumos da educação brasileira, né? É uma campanha chamada De Olho no Material Escolar, das intituladas Mães do Agronegócio, né? Que foram mulheres que, diante do ensino remoto, foram olhando, avaliando o material recebido pelos alunos, pelos filhos, né? E viram que vários materiais tinham conteúdos que eram problemáticos, pois eram preconceituosos com o agronegócio e não tinham embasamento científico, né? Então, e já é um projeto, não é uma mera articulação, mas é um projeto que já foi encabeçado pelo um deputado do PSDB. Eu vou deixar a matéria aqui, gente, porque aí quem tiver interesse, dá uma lida, e bem estruturado. E assim... É uma espécie de escola sem partido do agronegócio, né? Exatamente. Então, ou seja, a gente não pode falar mal do agronegócio mais, é isso, né? Mas eles podem matar, assassinar, derrubar sangue, acabar com as nossas florestas, nossas riquezas naturais, né, de uma maneira desenfreada, simplesmente porque o agro é pop, o agro é tudo, né? Então... Exatamente. E eu acho que isso, Diego, traz um grande desafio para a gente, porque o que está em jogo, né, é o que a gente vê, né, primeiro, né, a gente está passando por todo um processo de precarização e hoje, para além disso, né, a gente está passando por um processo de negacionismo científico e de um questionamento do papel da ciência. Eu acho que é o que é muito grave, né? O professor já não é referência e a ciência já não é mais referência, né? Eu acho que esse tem sido um ponto grave para a gente, né? E, juntamente com isso, né, a partir desse negacionismo, vem todo um revisionismo histórico, né? A gente está nesse período, né, que a gente fala da pós-modernidade, não existe mais verdade absoluta, e, ao mesmo tempo, a gente fica sem o quê, né? Sem embasamento, sem sustentáculo sobre qual olhar e qual a forma com que eu vou olhar e analisar o real, que eu vou, de fato, ter segurança, assim, né? Isso questiona nossas bases, que, tipo, qual o papel que a gente está exercendo, né? Porque a gente é mero reprodutor, tem sido colocado enquanto, né, tarefeiro, né, burocrático, preenchedor, né, mero reprodutor de conhecimento, é só preencher o formulário para dizer que o aluno fez, e, ao mesmo tempo, né, a gente está tomando, né, no chão da fábrica, né, tomando ferro no chão da fábrica, e por trás, né, de verticalizado, né, na forma da instituição do currículo, e no cotidiano, na forma da construção do saber. Então, assim, eu estou chamando essa atenção, pessoal, porque, de certa forma, isso vai impor para a gente desafios, né, tanto no campo cotidiano, com família, né, reforçando mesmo, né, o papel da ciência, né. Hoje a gente tem que discutir o básico, pessoal. A gente está falando de chacina e fala, gente, ninguém defende bandido, você que é burro mesmo, sabe? Assim, é lógico que a gente não fala nesse nível, a gente está falando aqui de uma forma, vou colocar assim, de uma forma tanto quanto odiosa, porque às vezes isso estressa a gente, mas assim, gente, a gente está falando que de uma régua básica de direitos humanos, né? Que a gente sabe que os direitos humanos do Brasil sempre teve cor, gênero e classe social, mas a gente está falando de um mínimo, de um Estado democrático de direito, porque não é normal chegar o Estado que deveria proteger, de certa forma, né, vamos colocar o nome lá no projeto, proteger as crianças, que era o nome da operação, né, matar um jovem, né, na frente da prima de 9 anos, né? Então, enfim, explicitar essas contradições e também olhar tanto no campo do trabalho, né, tanto no chão da fábrica, quanto nas resoluções, as determinantes acima, o que está mudando a nossa ação de trabalho, porque é isso. E aí, gente, não tem jeito,
tem que ir atrás de sindicato, tem que ir atrás de organização, tem que ver as instituições, as organizações que estão debatendo isso. A gente precisa debater a nossa profissão. A questão é, a gente cada vez mais o professor acabou de colocar aqui, né, muito interessante, né? Eu até anotei aqui porque, né, é um projeto de Estado que não tenhamos tempo, né? Então, a gente já sabe disso. Então, a gente minimamente tem que abrir mão de um pouco, já que a gente abre para a sala de aula, né? Aqui a gente faz muita coisa além do tempo, mas a gente tem que pensar também em momentos que a gente vai refletir sobre a nossa profissão, porque a gente está caminhando para o abate sem perceber. E olha aí, né? A gente não tem bancada de professor, né? Mas a gente tem uma bancada ruralista que está definindo, né, os rumos do conhecimento, não só mais os rumos da economia, né? Enfim. Concordo, Albert. A gente precisa pensar a profissão docente, precisa pensar as condições do trabalho e precisamos estar atentos, né, à mobilização coletiva. Claro que a nossa mobilização coletiva está restringida aí por conta do contexto da pandemia e, infelizmente, a gente tem que ficar muito atento porque algumas boiadas estão passando, né? O ministro foi muito claro, né, naquela reunião gravada, né? Vamos aproveitar a pandemia para passar as boiadas, né? E isso está acontecendo sistematicamente em diversos âmbitos públicos do país, entre eles a educação, entre eles a profissão docente. Então, um projeto como esse, relatado pelo Albert, é um absurdo. O projeto Escola Sem Partido se enfraqueceu um pouco, por mais que ele ainda exista, ele tente fazer uma pressão, ele se enfraqueceu um pouco por conta dos embates, né, judiciais, né, porque a Constituição é clara, a LDB é clara quanto à liberdade de cátedra do professor. Segundo, nós precisamos discutir a importância, né, da ciência, porque essa metanarrativa, né, criada aí pelo agronegócio de que o que a gente está falando não é ciência, ela é falsa, porque a gente tem inúmeras teses, inúmeras dissertações, inúmeras pesquisas desenvolvidas dentro de órgãos nacionais e internacionais, então não é só dentro da universidade, também a gente tem pesquisas dentro do INPE, que está sendo silenciado agora, né, que a gente sabe que o INPE está sendo totalmente desestruturado, né? Nós temos pesquisas dentro de órgãos internacionais, então até mesmo dentro de órgãos privatistas, como a ONU, a gente tem estudos que comprovam tudo isso que a gente está falando do agronegócio. Então, não se trata só de uma episteme, não se trata só de um ponto de vista, né? Nós estamos falando também de conhecimento científico. Claro que a gente tem diferentes formas de analisar. Nós podemos pegar um método meramente quantitativo e analisar ele acriticamente. Então, aí a gente vai ter uma reprodução da narrativa que o agronegócio é pop, que o agronegócio é tudo, que o agronegócio é tudo isso, né? Nós vamos ter outros métodos que vão questionar isso, mas não deixam de ser ciência, não deixam de estar estabelecidos e amparados dentro do método científico e dentro da revisão dos pares. Então, ninguém publica uma dissertação, uma tese, sem passar pela revisão dos pares e sem estar dentro de padrões acadêmicos estabelecidos. Ninguém publica em revistas, em periódicos, nacionais e internacionais, sem a revisão dos pares e sem estar ancorado em padrões específicos, né? Então, a gente precisa também dar voz. Seria desnecessário, né, pelas nossas conjunturas, né, ter que ficar reforçando o saber científico, sobretudo a gente que acabou de falar de outros saberes, né, que são saberes populares, em que se contrapõe, inclusive, à hegemonia da ciência. Mas nós estamos num momento tão difícil que a gente está precisando voltar lá para o reforço da ciência para poder garantir algumas seguranças, algumas bases epistemológicas, né, mas também entender que são saberes contextuais, que a gente pode tentar, historicamente, lutar, né, fazer parte dessa luta e conseguir aí uma mobilização a médio prazo, pelo menos, de uma transformação aí dessa concepção social sobre ciência, sobre o que a gente faz na sala de aula, o que é ser professor, sobre as condições de trabalho. Acho que tem uma máxima muito... É sempre assim, né? A gente entra em greve, eu lembro quando a gente entrava em greve em Minas Gerais, quando eu era professor da rede estadual, e a notícia era que os alunos ficaram sem aula. Mas nunca era a pauta dos professores. Nunca era a pauta de quais condições que o professor está tendo em sala de aula para desenvolver o seu trabalho.
Isso nunca era pauta na mídia, né? A pauta era o projeto dos professores maldosos, né, entre aspas ali, de deixar os alunos sem aula, né? E aí apareceu uma coisa fantástica em 2016, que foram os movimentos secundaristas, que nós não aproveitamos. Aí eu acho que nós, professores, temos que fazer uma ressalva na nossa prática, porque nós não aproveitamos os movimentos secundaristas, que foram os próprios estudantes se revoltando com as condições das escolas, com os projetos educacionais em curso no país, com a reforma do ensino médio, né, ali em 2016. Então, é 2016 ou 17, agora eu não me lembro certinho, mas acho que foi 16. Então, nós tivemos ali um movimento que, pela primeira vez, né, os alunos paralisaram a escola, não eram os professores. A gente estava até impedido ali, em alguns casos, né, os professores eram impedidos de entrar na escola. Outros, os professores estavam entravam no movimento e acabaram abraçando esse movimento. Mas a gente aproveitou muito pouco essa sensibilização dos alunos em relação à questão escolar. Isso também é educação popular, né, gente? Eu sempre tentei, na minha aula, falar para os meus alunos, né, dos limites que eu e eles estávamos tendo ali. Eu virava para eles e falava, como é que vocês vão prestar atenção em mim se o ventilador faz um barulho do caramba e está fazendo 40 graus lá fora? Uma coisa muito simples, né? Então, eu virava para ele, é projeto do Estado que você não estude. É projeto do Estado que você desista porque está calor, porque não preste atenção no professor. Então, acho que essa sensibilização cotidiana, né, e voltando na educação das trincheiras que o Sérgio trouxe, também é importante. Os nossos alunos se sensibilizarem de que a escola pública não deveria ser aquilo que muitas vezes é, né, em termos de condições, de estrutura e de possibilidades, né? Então, acho que é um pouco esse movimento coletivo nosso, também esse compromisso nosso com a docência. Paulo, você quer falar? Eu vou fechar as inscrições, pessoal, por conta da hora, tá? A gente já está chegando perto do meio-dia para poder liberar todo mundo. Paulo, você quer falar? Sim, professor. Bom dia, demais colegas. E é uma fala bem rápida mesmo. Bom dia. Só lembrando um pouco dentro desse contexto que o Albert estava falando aí, essa semana eu recebi o link de uma votação que está acontecendo online, uma consulta pública pelo Senado, para poder um projeto de lei para poder voltar o voto por meio de papel. E, abismadamente, quando eu fui fazer o meu voto lá, o sim, para poder voltar, estava ganhando, né? Então, assim, é um projeto que está sendo desenvolvido no nosso país há um bom tempo, mas que, às vezes, a gente não se dá conta da dimensão dele e de como esses efeitos, a longo prazo, vão impactar a nossa vida como professores e como cidadãos também. Então, é uma coisa que acho que a gente tem que realmente se mobilizar, né, e tentar mobilizar os alunos também a refletirem, pensarem, agirem contra algumas medidas que estão sendo colocadas para nós, impostas a nós, goela abaixo, porque não vai ter um futuro bom se essas medidas continuarem indo para frente. Então, você tem um reality show aí que acabou recentemente, que tinha bilhões, né? A população brasileira tem milhões e tem bilhões de votos, ou seja, pessoas votando freneticamente ali, e algo tão importante como essa votação sobre o sufrágio está sendo ali relegado a alguns que estão tendo uma mobilização e outros tantos que às vezes pensam diferente não estão agindo aí para poder tentar impedir. Seria só esse o comentário mesmo. Valeu, Paulo. Excelente campanha. Acho que a gente tem que estar atento mesmo. A gente sabe que as redes lá do WhatsApp do presidente estão articulando aí essa votação. É claro que essas consultas públicas do Senado, elas são importantes, elas são um meio de manifestação, mas elas são muito limitadas em termos efetivos, né? Os senadores olham lá e falam, beleza, né? E às vezes, a maioria das vezes, essa votação é um pouco engavetada, mas é importante a gente se manifestar, eu concordo plenamente que é um meio de manifestação, e é absurdo, gente, voto impresso no Brasil hoje, né? Eu acho que o voto eletrônico, da urna eletrônica, ela é uma conquista democrática no país, que tem um histórico tão grande de coronelismo, né, e de violência contra as pessoas, né? Então, contra o exercício democrático. Então, nós temos uma mudança aí muito arriscada para a nossa democracia. Pessoal, vamos encerrar.
Eu sei que os assuntos aí estão borbulhando, tem gente querendo falar ainda, mas acho que a gente está chegando aí na hora, já passamos um pouquinho da hora da aula, mas queria agradecer novamente. Eu não terminei de passar os slides, mas os outros 2 slides lá que tinham, era meio que uma revisão do que o autor traz. Então, como eu vou colocar no AVA, vocês podem ir lá e revisitar, né, para até ver quem entendeu, o que não entendeu do autor dos textos do Danilo Streck, que é um especialista em educação popular, e Paulo Freire, né, para vocês revisarem. Então, não vou ficar aqui fazendo esse revisionismo do texto. Acho que o diálogo que a gente teve aqui, falando sobre os movimentos, sobre a educação, sobre os currículos, foi muito mais profícuo do que o revisionismo do texto. Acho que o texto é importante só para a gente se basear em algumas coisas, né? Queria agradecer a presença de todo mundo até agora. Vários ficaram, muita gente ficou aqui ouvindo. Isso é muito gratificante para mim, para os colegas, esse diálogo democrático, esse diálogo horizontal nosso. E queria desejar para vocês novamente um ótimo fim de semana, um Dia das Mães muito profícuo, muito carinhoso, né, com muito afeto que a gente também precisa, tá certo? Com os nossos familiares, com quem a gente pode encontrar, né, porque também está tudo muito limitado, né, mas eu agradeço muito a participação de vocês hoje. Um abraço para todo mundo, viu? Falou, Diego. Estamos aí nessa luta aí cotidiana nossa. Essas nossas trincheiras vão ser sempre difíceis, mas sempre muito gratificantes também.